Mateus capítulo 6, onde estaremos meditando na palavra do Senhor. Às terças-feiras, nós começamos um conjunto de reflexões a partir do Sermão da Montanha, ou do Sermão do Monte. Então a gente está indo versículo por versículo, debuiando, versículo por versículo, e isso é algo maravilhoso. E quando a gente se propõe a estudar a Bíblia versículo por versículo, normalmente a gente se depara com textos e compartilhamos textos que normalmente não são trazidos no domingo à noite, talvez na escola bíblica dominical e tudo mais. Então tem esse aspecto muito interessante. Então esse texto é um texto desafiador, é um texto que me abençoou, mas um texto que me desafiou também, sabe? E eu creio que vai ser abençoador para os irmãos, mas é um texto que exige de nós reflexão, a gente prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que nós estamos lendo, a fim de aplicarmos isso para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente ouve as coisas, vê as coisas e reproduz no piloto automático. Então, quando você começa a se questionar dos porquês, à luz da Bíblia e tudo mais, é desafiador, é um pouco desconfortável. Mateus capítulo 6, como eu já disse, o versículo, eu vou dizer agora, é o versículo 5, que diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Palavras de Jesus. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de quê? De serem vistos pelos outros. O que Jesus diz mais? Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Esses que oram dessa forma vão receber alguma coisa por causa dessa oração? Não, só aquilo dali mesmo, essa honra humana, esse sucesso humano. 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, os gentios. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém, queridos? Vamos meditar nesse texto? Vamos meditar nesse texto. O Sermão da Montanha, que é tido como uma das mensagens mais bonitas e mais importantes da Bíblia. Repito o versículo 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Esse tema, pregado por Jesus no Sermão da Montanha, era um tema necessário para aqueles dias. Era um tema importante para aqueles dias, mas continua sendo um tema necessário para os nossos dias e continua sendo um tema importante para os nossos dias. Jesus é até um pouco repetitivo quando ele fala: não imita, não faça do mesmo jeito, não imita não, tá pessoal, não faça, não faça desse jeito, não faça como eles. Porque é um tipo de comportamento que é muito instigante, estimula a repetição. Quando você está com um monte de gente fazendo de um jeito, você acaba tendo uma tendência de reproduzir também e tudo mais. Então esse tema que Jesus compartilhou era um tema merecedor de esclarecimentos. Tem muitos temas que eu preciso de esclarecimento, tá, irmãos? Tem tema difícil, tem tema que eu quebro a cabeça já há tempos. Busco, vou na Bíblia, ouço pessoas, vou para os comentaristas bíblicos, os melhores teólogos. Então, se eu perguntar para os irmãos, oração é algo bom ou é algo ruim?
bom, meu irmão, não pode demorar para responder isso não. A oração é algo bom. Mas os irmãos concordam que mesmo algo bom pode se tornar algo ruim, algo reprovável aos olhos de Deus, porque aqui Jesus está reprovando um estilo de oração, um estilo de vida, uma visão de oração, uma visão de mundo, uma visão de vida. Então algo bom poderia se tornar algo ruim. E muitas pessoas, pelas palavras de Jesus, pelo contexto, a gente entende que muitas pessoas lidavam com a oração de forma errada. E Jesus aqui é até agressivo com suas palavras, quando Jesus chama essas pessoas de hipócritas. De hipócritas. E ainda hoje isso acontece. Não vou dizer nessa igreja aqui, desse jeito aqui, que graças a Deus o pastor conhece a membresia que tem, e a gente está aqui nessa terça-feira com a membresia muito especial. Mas não significa que a gente não deva meditar, refletir, analisar, a fim de crescermos, a fim de amadurecermos. Então ainda hoje isso acontece. Então esse tema ainda precisa ser ensinado. Pastor, não precisa mais ensinar sobre hipocrisia não, porque os crentes hoje no Brasil afora quase não tem gente hipócrita mais, todo mundo é tão honesto, é tão claro, é um pessoal tão verdadeiro. Continua sendo um tema merecedor de reflexão, né? Então os hipócritas descritos por Jesus influenciavam pessoas a serem como eles. Então esse é um ponto, tanto que Jesus repete mais de uma vez: não imita eles, cuidado, estejam atentos. Que às vezes umas pessoas com a cantiga de grilo, com estilo, um sotaque próprio, um jeito próprio, e vem dizer: não, você está errada, tem que ser assim, assim, assado. Por isso que nós precisamos de muita convicção. Eu vou dizer aos irmãos, eu respeito muito as igrejas pentecostais, eu respeito os presbiterianos muitíssimo, mas eles têm estilos próprios, e nós batistas temos uma afeição própria, a gente tem um andado próprio também, tem um sotaque próprio, e nós devemos ter convicções também quanto à forma que a gente se propõe a caminhar. Então os hipócritas descritos por Jesus influenciavam pessoas a orarem como eles, e muitos pensavam que aquele jeito dos religiosos hipócritas orarem era o jeito correto, e começavam a imitá-los. Irmãos, eu é absolutamente importante ensinarmos a fé para os nossos filhos, para as nossas crianças, desde pequenininho. Mas de verdade, eu já vi pessoas, crianças, que vão crescendo e vão tendo uma performance de culto, ainda mais que está na moda agora essa tal de adultização das crianças. Está certo que a criança fala um monte de palavras, imita um adulto religioso adulto, imita um religioso adulto tão bem, que eu fico me questionando, será que ele não é simplesmente isso, uma imitação? Uma imitação em vez de uma fé autêntica e tudo mais. Só Deus para dizer isso, sabe, querido? Só Deus para sondar o coração. Mas ao invés de eu querer que o Christian, que meus filhos imitem a minha performance de culto, meu sotaque e tudo mais, eu quero que ele entenda a palavra, entenda a fé, entenda o que é orar, e não meramente fique repetindo o que às vezes outras pessoas, tem criança que imita até as línguas estranhas dos mais velhos. Calma aí, vamos desenvolvendo aqui a reflexão, a tal ponto de Jesus ter que ensinar: não os imitem. E quando eu falo de oração, todo dia eu oro com o Christian e o Edward, 2, 3 vezes por dia, às vezes 4 vezes por dia, na hora do almoço, na hora que a gente toma café, na hora da janta, antes de dormir. E quando eu passo para falar sobre oração com o Christian, eu falo: Christian, Edward, imagina que Jesus é uma pessoa e que Jesus está na sua frente ou sentado com a gente na mesa, e você vai conversar com Jesus. Isso é uma oração, é conversar com Deus. Então eu quero muito que eles tenham essa convicção,
de um Jesus real diante deles, com quem eles podem conversar, como conversa comigo, com Abraão conversava com Deus, como um amigo. Eu enxergo isso, eu enxergo dessa maneira. E aí, eu vejo as orações de Jesus na Bíblia se aproximando muito, se não em termos absolutos sim, uma conversa com o Pai. Uma conversa com o Pai. Quando ele ressuscita Lázaro, inclusive, ele diz assim: Pai, eu te louvo, porque sempre me ouves. Inclusive, eu estou falando isso, que é para que eles saibam que tu me ouves sempre e tudo mais. Então você vê uma conversa muito próxima de um diálogo, de uma conversa. A hipocrisia dos fariseus é desafiada não só nesse texto, mas em muitos outros textos da Bíblia. E essa palavra hipocrisia vem do grego hipócrites, que significa encenação, que está relacionado a atores de um teatro, uma encenação. O que é uma encenação? O personagem, ele está se posicionando, se portando de um jeito que ele não é. Ele está sendo algo na frente das câmeras, ele está agindo de um jeito na frente das pessoas, mas ele não é daquele jeito, não é o que ele pensa, não é na vida real, é ali na frente das câmeras. E Jesus é absolutamente contrário a essa encenação religiosa, porque essa encenação, ela não é simplesmente apática, mas ela é prejudicial. Ela afasta pessoas honestas da fé cristã. Então, a hipocrisia envolve fingir ser quem não é. Fingir ser quem não é. Quando a hipocrisia é trazida então para a religião, é pior ainda. E eu consigo ver, queridos, assim, eu poderia trazer uma série de vídeos aqui, mostrar no Data Show, da teatralização da espiritualidade. Teatros, que teatros? A gente viu esses dias, eu compartilho com os irmãos como é com coisa real. Tem um tal de Ítalo Santos, que foi preso agora, fazendo um monte cometendo crimes com crianças de menor, na casa dele, um monte de criança dormindo junto, ele com roupas indecentes. Aí veio o Feuca, fez um vídeo acabando com ele, mostrando tudo dentro da lei, o cara foi preso. Só que apareceu mais 2 vídeos desse Ítalo Santos, com 2 pastores, quer dizer, a Vitória Souza, a pregadora, e o Leonardo Salles também, profetizando que eles eram bênção de Deus, e que tudo de melhor, tudo de bom ia acontecer com eles, que o futuro deles ia ser grandioso. Aí vem um cara que ímpio, sei lá, alguém que não professa fé nenhuma e recrimina o pecado, repreende o pecado, e vem o povo teoricamente de Deus, os religiosos, e faz esse cenário maravilhoso, assim, trazendo para o contemporâneo, porque isso é real. E são inúmeras espetacularizações da fé, principalmente na internet, queridos, principalmente na internet. E as pessoas ali, e o tanto de línguas estranhas que o Leonardo falou ali para o Ítalo Santos, com o esposo dele do lado ainda, o tanto de línguas estranhas que ele deu, é muita línguas estranhas que ele falou. Meu Deus, eu não consigo falar aquele tanto de língua estranha dele, não. E a gente traz isso para a Bíblia. Então às vezes vê alguém que não é crente, repreende o pecado, traz o pecado à tona, e teoricamente o povo de Deus encobre. Então eu vejo algo comum, que é o teatro da espiritualidade, onde as pessoas vivem um personagem, com o objetivo o quê? Da glória humana, benefícios humanos. As pessoas que oram, não que você não possa orar em voz alta, ou com as mãos levantadas ou em pé, a questão não é a posição em si, mas é a motivação do seu coração. Então o X da questão é a motivação. Eu conheço gente que só sabe orar em voz alta, não consegue orar, e é o jeito da pessoa, não tem problema, pode orar de voz alta, pode orar em pé, pode andar pela igreja, não tem problema.
Agora, qual é a motivação? Porque esses fariseus aqui, esses hipócritas, eles faziam isso para serem vistos como pessoas religiosas, como pessoas espirituais. Isso era benéfico para eles, era confortável, muitas vezes lucrativo, alcançava ali o reconhecimento das pessoas. E desde a época de Jesus haviam líderes religiosos especializados em manipular as pessoas com a religião. Sempre teve e sempre vai ter. Manipular as pessoas utilizando a religião. E aí, qual a postura deles na oração? Eles queriam ficar embaixo dos holofotes. Vamos orar? Eu quero ficar onde a luz brilha mais, para todo mundo ver que eu sou espiritual, que eu tenho palavras bonitas, em pé, com um tom de voz diferente, um volume de voz, palavras na oração, modeladas pela presença das pessoas e não por causa de Deus, com a finalidade de quê? De serem vistos. Aí aqui tem um ponto muito central aqui. Quem que a gente quer que veja a gente? Que ouça você? Você quer ser ouvido por quem? Você quer ser visto por quem? Você quer ser reconhecido por quem? E avançando, eu fico refletindo hoje ainda, queridos, esse exibicionismo nas redes sociais. As pessoas postando um vídeo chorando, orando, fazendo selfie chorando e tal, e aí tem um dilema, porque as redes sociais é um caminho que a gente deve trilhar para a divulgação do Evangelho, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. É um caminho importante, mas eu fico pensando sobre essa espetacularização, onde a pessoa faz isso para promover a sua espiritualidade, já não é para a glória de Deus, já não é em secreto, já é uma coisa porque de alguma maneira vai ser beneficiado por isso. E não raro a gente vê os vídeos o seguinte: a pessoa está na igreja, na internet é só o que tem, e aí vem alguém filmando. Na hora que alguém está filmando, a pessoa muda a postura. Aí a pessoa começa a orar, começa a ficar espiritual, já começa a mudar as palavras porque está orando. Então, quer dizer que porque está sendo visto, aí agora vai ter uma postura diferente. Então, essa é uma temática digna de reflexão, para eu refletir, para cada um de nós refletirmos na motivação de fazermos o que nós estamos fazendo. Será que essa foto aqui na hora do culto ficou boa? Será que eu estou espiritual nessa foto? Para eu colocar no meu story? Uma oração para sermos vistos pelos homens anula completamente a qualidade ou efeitos dessa oração. Jesus deixa isso muito claro. Se alguém ora para ser visto pelos outros, já recebeu o galardão. Não vai receber nada de mim. É uma oração inútil. Já receberam a recompensa, o reconhecimento humano, a glória que seja. Então é uma oração que Deus rejeita. Deus rejeita essa oração. E ele diz: olha, eu asseguro. Quando ele diz isso, eu lhes asseguro, ele está de uma certa forma enfatizando ainda mais a força dessa sentença. Ele enfatiza ainda mais a reprovação desse tipo de conduta. E é engraçado que em um capítulo onde ele fala muito de oração, é muitas feições negativas, o que não fazer. Há muitas proposições assim, o que nós não devemos fazer em nossas orações. Então, esse tipo de oração exibicionista, o Senhor rejeita, o Senhor reprova. E ainda digo que a pessoa que ora assim, esse tipo de oração é uma oração que degenera o homem. Ela não apenas produz um indiferente, não, ela piora.
E aí tem aquela pergunta: você oraria do mesmo jeito? Você teria a mesma performance de oração caso ninguém estivesse te olhando para você? Caso ninguém estivesse te ouvindo? Porque a tua oração é para Deus, não é para a pessoa do seu lado. Mas caso ninguém estivesse ouvindo, você oraria da mesma forma? E é um cuidado que nós devemos ter, nós do louvor, por exemplo, que louvamos. Será que a minha performance no culto, no domingo, cantando, é de um jeito, mas quando eu não estou ministrando, eu estou na cadeira, ela também é com o mesmo entusiasmo? Ou será que só há um entusiasmo porque eu estou sob o holofote? O que está me motivando? Agora, quem que a gente vai examinar hoje? Apesar de eu ter citado vários exemplos, mas a chamada maior é para nós examinarmos, queridos, nós mesmos. Às vezes eu falo desses personagens da internet, não é que eu quero ficar apedrejando o povo, não, mas muitas vezes os irmãos de nossa igreja estão consumindo esse material, sabe? Por exemplo, me preocupa um pouco a quantidade de crente que escuta aquele Rodrigo arqueólogo, sabe? Rodrigo Silva. E ele é um dos grandes expoentes da adventista, para o proselitismo do adventista, para converter evangélicos para adventista. Então ele é um showman, ele é esse cara da adventista que está conquistando os evangélicos para dentro da igreja adventista. Então tem muita gente assim, e às vezes o pessoal, é um conteúdo que os algoritmos do Instagram lançam para você, para nós, e aí, vem cá, o pastor não precisa se pronunciar, então eu preciso de muito equilíbrio nisso, para não ficar simplesmente nessa queda de braço. Mas vocês precisam perceber esse aspecto de hipocrisia, de exibicionismo de líderes religiosos, e para que na hora que você vê esse exibicionismo, fala: cara, isso não combina com Jesus. Irmão, Jesus era manso e humilde de coração. Você vai ver uns pregadores ali cheios de anel, 300 anel, uma postura feito um galho de campina, um orgulho, uma soberba que para entrar na igreja é com 300 segurança. Será que Jesus agiria assim? Será que isso combina com esse Jesus manso e humilde, esse Jesus servo? Porque, querendo ou não, isso que a gente vai assistindo vai modelando de alguma forma a nossa acepção do que é ser cristão ou não, do certo e do errado. Assim, vamos examinar aquilo que estamos consumindo, examinarmos a nós mesmos, a nossa motivação quanto àquilo que nós estamos fazendo. E assim, hoje eu oro aqui de joelhos, palavras muito semelhantes às que eu orava quando eu estava orando sozinho na vendinha há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu lavava a igreja com 3 baldes de água porque não tinha água, 2 baldes de água, e eu ajoelhava e eu dizia assim: Senhor, obrigado pelo privilégio que tu me dá de poder ser um pastor. Lá na vendinha, não era aqui na Ceilândia Sul, igreja grande não, igrejinha pequenininha, lá na vendinha, quando não tinha ninguém olhando, a Daiane em casa e eu lavando a igreja, o pastor da igreja lavando a igreja. Lavei muita igreja, tá, irmão? Muito, mas é muito mesmo. E assim, que nossas palavras sejam ao máximo verdadeiras. Não que a pessoa do seu lado não possa ouvir as suas palavras, que ouve, não tem problema a pessoa ouvir a sua oração, faz parte. Às vezes eu até acho que a gente tinha que ser mais expansivo, orar até mais, em voz mais alta, está até silencioso demais, mas não fazer algo para que o irmão pense que a gente é espiritual, que a gente é crente, que a gente é sensacional. Mas quando você orar, diz o versículo 6, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Entra no seu quarto e fecha a porta. Mas eu quero enfatizar aqui, queridos, que o X da questão não é o quarto. O X da questão é o secreto. O X da questão é você crer que é de Deus, é de você e Deus, de Deus para você e de você para Deus, e que Ele é a pessoa que tem que te enxergar. E às vezes a gente fica com os dilemas, porque as pessoas ficam julgando a gente.
E será que eu tenho que colocar no meu Instagram agora, no story, a minha vida devocional, para o pessoal saber que eu sou crente ou não? Até isso, pessoal. Tem gente que... Será que as pessoas que eu ajudo, eu tenho que dizer nas redes sociais quantos mendigos eu já ajudei, para a pessoa saber que eu sou... Às vezes fica até apedrejando. Teve artista famoso, que numa época lá do Rio Grande do Sul, eles foram apedrejados, porque, poxa, Neymar ajudou, fulano ajudou, e Beltrano, milionário, não ajudou. Aí o cara se irritou e falou mais ou menos o seguinte: poxa, eu já ajudei, tá ali, mas eu não queria mostrar. Por que você exige que eu mostre? Então, às vezes, somos até mal interpretados. Agora, a motivação primária nossa deve ser a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, uma oração completamente voltada ao Senhor. Então, há uma ênfase aqui no secreto, em fugir do exibicionismo e fugir de uma oração hipócrita. Irmãos, se tem, assim, sem querer me gloriar, mas assim, ilustrando aqui, se tem algumas pessoas que eu tenho satisfação de receber na igreja, são os meus parentes, porque os meus parentes são aqueles que me conhecem no cotidiano. Meu irmão Guaraci, todos mais velhos do que eu, não, se bem que a Roseni é mais nova. Receber eles aqui, colegas como o Alber, que me conhecem há 25 anos, 30 anos, como um colega que eu recebo aqui, que é meu amigo há 32 anos, acredita? Há 32 anos caminha ao meu lado e sempre vem aqui, no sentido de me conhecer quem eu realmente sou, quem realmente eu sou. Por qual ponto que eu quero chegar? Porque meus filhos estão comigo em casa e estão vendo quem realmente eu sou. E se eu for um personagem aqui, queridos, nesse púlpito, em algum momento os meus filhos vão apostatar da fé e vão dizer: esse Deus aí eu não quero, esse Deus eu não quero. Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Deus do meu avô, do meu pai? Então eu quero, porque meu pai foi uma pessoa correta, porque meu pai foi uma pessoa sincera, porque meu pai não foi hipócrita. Então, a hipocrisia, queridos, que digamos, é uma que eu não posso jamais viver, é essa, porque meus filhos estão me vendo. Não é nenhuma hipocrisia a gente deve viver, mas os nossos filhos estão nos acompanhando o tempo todo e vendo quem nós realmente somos. Então há um chamado para você ser autêntico. Agora o seu pai que vem em secreto te recompensará. Para essa oração no íntimo, que não é para ninguém ver, aí tem uma promessa do pai que vem em secreto, que recompensa. A promessa de recompensar o quê? Uma oração. E quando orarem, versículo 7, não fiquem repetindo sempre as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. São textos como esse que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vai falar: pastor, vamos falar sobre tempo de oração, que via de regra, a igreja evangélica estimula a gente a orar cada vez mais, e mais tempo, e que bom que a gente dedique muito tempo em oração. Jesus disse: nenhuma hora comigo pudesse vigiar. Então existe um livro do Larry Lake chamado Nenhuma Hora, como que a gente tem que orar pelo menos uma hora. Só que aqui no tempo especificamente, Jesus falou: não é pelo muito falar. E aí tem um conceito que muito crente se embanana todo, que é o conceito de pagar o preço. Você tem que pagar o preço. E assim, eu tenho que ficar de joelho, eu tenho que sofrer, eu tenho que ficar de joelho e sofrer, porque se eu não pagar o preço, eu não vou receber a minha bênção. Eu tenho que falar, eu tenho que orar, eu tenho que ficar o máximo de tempo possível, que se eu não pagar o preço, Deus não vai me responder. Precisamos de equilíbrio, porque eu não quero aqui desestimular tempo em oração, mas nós não podemos construir a partir de premissas equivocadas, porque Jesus pagou o preço, e não é uma magia de repetição ou mantras como em religiões orientais, de repetir a mesma palavra várias vezes. E vocês já viram
Não sei se alguém viveu por isso. Na infância, alguém chegava: menino, você quer falar em línguas estranhas, né? Você quer? Então fica falando glória, 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 glória. Vocês já viram? Já vi isso? Era a técnica que ensinava para o menino falar. Que aí no meio do caminho já começava a tropeçar, e blá, 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 quando já estava falando em línguas estranhas. Será que era línguas estranhas mesmo? Então, assim, não é por aí não, queridos. Inclusive o Espírito Santo, lá em Atos 2, caiu sobre a igreja. Não foi no momento místico da igreja. A igreja estava ali num momento comum, buscando a Deus e tal. Não foi no momento de misticismo que o Espírito Santo caiu. Nem tampouco com Cornélio também. Lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado ali, no momento da pregação, inclusive. E às vezes as pessoas cometem um equívoco de uma oração repetitiva, e aí onde é o risco da oração automática, no piloto automático, onde você simplesmente está repetindo as palavras, mas a mente está lá na morte da bezerra. Sabia que a gente tem esse desafio? Você está ajoelhado, está orando, mas de repente você já está pensando no boleto que tem que pagar amanhã, e você consegue orar, repetir palavras, ao mesmo tempo a mente está pensando em outra coisa. Ô Senhor, não quero o seu, porque senão eu podia gravar no celular e deixar o celular repetindo a minha oração indefinidamente, que aí já resultaria. Então, Jesus adverte aqui, nesse versículo 7, o perigo da oração automática. Então não devemos agir assim. Jesus, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Mais uma vez, Jesus traz ilustração do que estava acontecendo, de outros líderes religiosos, de pagãos, que tinham a prática da oração repetitiva, como se isso fosse o X da questão. Versículo 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedir. Mais uma vez Jesus repete aqui de não imitar essas pessoas. Aí sobre imitar, teve um pregador muito famoso que estava querendo vir aqui na nossa igreja. O pessoal queria trazer ele aqui, muito famoso no Brasil todo. Aí eu perguntei para o pastor Eliseu: pastor Eliseu, o que você acha de fulano de tal aqui na nossa igreja? Aí ele falou: olha, eu conheço fulano, sei, é uma pessoa boa. Mas a pergunta que eu te faço, pastor Jair, é: com quem você quer ser parecido? Com quem você... Eu achei muito interessante essa pergunta dele. Com quem que nós vamos nos tornar parecidos? Então não imite essas pessoas. Agora, quando a Bíblia fala que o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir, esse texto remete aqui à onisciência divina, é ou não é? Remete à onisciência divina, mas não remete a uma onisciência estática de Deus, mas uma onisciência providencial, uma onisciência ativa, onde Ele não apenas sabe, mas Ele sabe e Ele diligencia para suprir uma necessidade tua, para agir em seu favor. Uma onisciência proativa, uma onisciência providencial decorrente de um coração de um Pai amoroso. Isso tudo aqui é incrível. Esse Deus tão maravilhoso que nós temos, que se importa tanto, que a gente não precisa desses subterfúgios místicos para sermos alcançados pelo amor do Senhor, que esse misticismo muito mais prejudica propriamente. Podemos ser sinceros, querido, podemos nos derramar, podemos gritar na igreja, não tem problema, grite, podemos correr dentro da igreja, desde que não façamos isso para se exibir, desde que seja uma expressão sincera do seu coração. E como é que o pastor vai dosar agora quem é que está sendo sincero ou quem não está? Não tem como eu fazer isso, a não ser que o Espírito Santo me dê o discernimento do Espírito ali na hora para eu repreender alguém, que às vezes acontece, mas normalmente é você que tem que estar buscando isso do Senhor. Então, esse texto que fala que o nosso Pai onisciente sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos, remete a esse Deus providencial, mas um Deus também amoroso, mas também um Deus em quem nós podemos confiar, porque Ele sabe. Então esse texto ele não termina
um declínio, ou sei lá, esse texto não é concluído de uma forma destrutiva, não, mas para cima, positiva, remetendo a esse Deus que te conhece, que te ama, que sabe e que cuida de você. E a instrução aqui não é que não se deva orar, mas que precisamos sim orar, e a Bíblia existe, dá inúmeras referências a orar com instância, tudo mais, mas temos cuidado com as feições, tanto com a feição repetitiva, de piloto automático da oração, como a figura da hipocrisia. Não vamos sair daqui para julgar ninguém, a oração de ninguém, senão a nossa própria oração. E reflita, vem cá, se nesse culto, ou se nessa dinâmica, não tivesse ninguém me olhando, fosse só eu e Deus, eu estaria orando do mesmo jeito? Será que eu não estou fazendo isso porque as pessoas estão me olhando ou não? Então isso são coisas que nós devemos estar refletindo a respeito. Quero fazer oração com você nessa hora. Pai amado, nós oramos a Ti e estamos estudando o Sermão da Montanha nessas terças-feiras. E o que nós queremos com isso, com esse ensino, que a Tua igreja cresça na Tua palavra. Queremos orar mais? Sim. Precisamos orar mais? Precisamos. Mas Deus, depura nosso coração, Senhor, depura nosso coração, para o que nós tivermos de fazer aqui na igreja, seja oração, seja recepção, seja no estacionamento, seja no departamento infantil, seja na assistência social, seja na parte administrativa, seja o que for, que tenhamos a correta motivação, crendo, Senhor, que o Pai que vem em secreto nos recompensará, e que não sejamos afetados, Senhor, por essa visão de mundo, por esses comportamentos, Senhor, por essa espetacularização da fé, que muito mais nos afasta do que aproxima de Ti. Por isso, guarda nossos corações, desperta-nos para orar mais, e fazemos as orações mais sinceras, diante de Ti, conversando contigo, Senhor, porque quando Tu falou com Elias, não foi nas trovoadas, não foi no meio da barulheira, foi, Senhor, um cicio, um vento muito suave, muito brando, porque quem está perto, Senhor, basta um sussurro que o outro pode ouvir. Tu estás perto de nós, Senhor. Nós oramos a Ti e pedimos que a cada dia Tu nos ensine, Deus, a Te buscar, seja, Senhor, com palavras baixinhas, seja com palavras altas, com orações mais altas, mas que tudo ocorra, Senhor, para a glória do Teu nome e com a correta motivação. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus?